Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e saí aqui do meio das minhas férias para apresentar para vocês o que foi o nosso literário número 12, publicado lá em agosto de 2019. Sim, juntos nós fizemos uma viagem ao centro da Terra, liderada aí por Júlio Verne, isso mesmo, um livro muito gostoso de ler, muito aventureiro. E o literário é isso, né? A gente sai de um Confissões de Agostinho, vai pro centro da Terra com Júlio Verne, e é esse tipo de literatura que a gente aqui do Clube Ictus gosta. Aliás, esse livro foi mandado no kit de fevereiro de 2019, no plano Peixe Grande. Olha, uma delícia gravar esse episódio. Gravamos o Paulinho, a Adriana, eu e a Carol mais uma vez. E eu espero que você aproveite bem esse episódio e saia dele morrendo de vontade de ler Júlio Verne com a gente. Aproveita então essa sexta-feira, onde a gente está republicando esse episódio lançado há tanto tempo, para que você conheça e esteja preparado para o grande dia 25 de janeiro, quando lançaremos nosso primeiro episódio inédito do literário, numa parceria mais solidificada ainda com o pessoal do Irmãos.com, porque o episódio agora vai passar a pertencer também ao nosso Ictus Podcast. Aproveite então, Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, e bom fim de semana. Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com, literário de número 12 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que nunca foi ao centro da Terra, mas já foi pra Cuiabá, que é quase a mesma coisa. Gente, pior que é quase a mesma coisa mesmo. Eu imagino que seja. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que assim como a Grauben tem um nome difícil da gente acreditar que é, viu? E é só Carol mesmo, gente, é só Carol. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Tan, que assim como o professor adora viajar pela Terra. Ah, é? O Paulinho disse que eu sempre tô de férias, né? Eu sou o Dan, estou aqui com o Paulinho, que eu acredito que ele seja mais nerd que o Axel, mas menos nerd que o professor Lidenbrock. Ah, isso é verdade. Ele pode ter a mesma altura do Lidenbrock, né? Lidenbrock. Pois é, gente, chegamos no 12º programa, um ano de podcast literário, considerando que a gente ficou de férias em janeiro. Já são 12 programas, olha 13 só. meses de literário. Vida longa o literário então, hein, Carol? E o desafio tem sido muito legal de ler um livro por mês. Às vezes a gente se aperta, às vezes a gente dá uma corridinha no final, não do livro, mas dos dias que a gente tinha de prazo. Mas estamos conseguindo e chegamos aqui nesse clássico do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Cara, é muito legal essa ideia da gente ter um prazo pra ler, porque se a gente não tem, a gente fica barrigando, jogando pra frente. Ah, isso é verdade. Bate na barriga e vai pra frente, bate na barriga e vai pra frente, não acaba nunca. Isso me ajuda muito também. Eu lia muito melhor na escola porque eu ia fazer prova, né, sobre os livros, aí eu conseguia ler. Agora a gente inventou essa prova que tem todo fim do mês aqui, e a gente consegue ler os livros do mês em parceria com o Clube Ictus, que anda junto com a gente no podcast Irmãos.com literário, e a gente tá muito feliz porque Júlio Verne era um autor que eu queria muito conhecer. Ah, isso é verdade. Ele é sempre bem conhecido, me atraiu, né, amor? Nunca tive a oportunidade de ler, nunca nenhuma professora me pediu, e aquela coisa, né? Você sempre fica deixando em segundo e terceira prioridade livros que você não tem, assim, muita expectativa de aprender muita coisa nele, por ser um livro de ficção, de aventura. A gente colocou aqui no podcast literário e a gente tá muito feliz porque a gente conseguiu ler Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne, e a gente vai falar aqui nesse programa literário do podcast Irmãos.com. Paulinho, eu só queria confirmar minha tese de que você ficou com vontade de ler Júlio Verne por causa do nome dos filhos do Dr. Emmett Brown. É verdade ou não?
Não, cara, nem lembrava disso. Eu não sou tão nerd assim. Eu acho que o Axel era mais nerd que eu. Mas... Os nomes dos filhos dele é Júlio e Verne. Mas sempre me interessou por serem histórias de ficção, os temas, os títulos dos livros sempre me atraíram, né? De imaginar que é uma aventura, ao desconhecido. E é muito isso mesmo, né? A maioria dos livros dele são nessa pegada e para muitos literários, ele é o pai da ficção científica, né? Então essas viagens, essas loucuras. E tem muito a ver com o desconhecimento desses lugares na época, né? Antes das navegações, as histórias eram muito pensadas no que existia além do horizonte e tal. Então, depois que as viagens de caravela começaram e tal, isso já foi um pouquinho entrando em segundo plano, e aí outros desconhecidos são explorados, como o centro da Terra, que era algo que existiam teorias, mas ninguém nunca tinha enviado nada pra lá, né? Nenhuma sonda, nada parecido. Assim como foram as viagens espaciais, ao fundo do mar também, que foi por muito tempo desconhecido e tal. E o Júlio Verne tem viagens pra todos esses lugares, né? É verdade. Esse livro é tão conhecido que alguns livros eu tô lendo, né, paralelo ao Viagem ao Centro da Terra, e as pessoas olhavam e, tipo, passava batida. A hora que via que eu tava lendo esse, falava, esse livro é legal, né, já ouvi falar dele, meu sobrinho já leu, eu já li quando criança e tal. É muito conhecido, assim. E o próprio Júlio Verne, ele já escreveu muitas coisas já bem conhecidas, né? Igual o Paulinho falou, da Viagem ao Submarino, Viagem a Outro Planeta. 20 mil léguas submarinas, Volta ao Mundo em 80 Volta dias. ao Mundo em 80 São livros dias. até mais conhecidos do que Viagem ao Centro da Terra, né? Isso é verdade. É curioso que todo mundo sempre tinha um comentário, assim, relacionado ao livro. O Júlio Verne é um dos escritores mais traduzidos da história, né? Isso é super legal, né? Principalmente A Viagem ao Centro da Terra é talvez o livro mais conhecido dele. Eu mesma conheci o Júlio Verne por esse livro. E aí depois eu descobri que ele fez aquele da viagem, dando a volta ao mundo em tantos dias, Volta ao Mundo em 80 dias. O primeiro que eu conheci foi Volta ao Mundo em 80 dias. Eu também, foi Volta ao Mundo. Tinha um filme de Sessão da Tarde na minha infância que passava, aí eu fui descobrir que era uma obra do Júlio Verne e tal, então foi o primeiro que eu conheci. Mas você falou das traduções, aqui, segundo a UNESCO, a obra do Júlio Verne já foi traduzida para 148 línguas. Isso é um negócio, assim, inacreditável, né? De tantas pessoas que tiveram acesso aos seus livros, e ele escreveu mais de 100 livros. A gente conseguiu citar 3 deles aqui, ou 4, ele escreveu mais de 100, eu não sei quantos a gente tem em português. Não tenho essa estatística, mas é muita coisa. Escrever mais de 100 livros, o ano tem 365 dias. E em um ano... Se o cara gastar 20 anos da vida dele escrevendo, então, ele tem que isso que eu ia escrever falar. 5 livros, 5 livros por ano. Era isso que eu ia falar. E a gente leva um tempão pra ler um livro dele, né? E só ler, imagina escrever. E sabe o que eu fico imaginando? Já que vocês falaram que eu sou nerd, eu fico imaginando como esses livros eram reproduzidos. Porque você sabe que a gráfica antigamente não era no computador, né? Eles arranjavam letra por letra dentro de uma caixa que montavam as páginas. Eu fico pensando, se a gente leva tanto tempo pra ler um livro, imagina pra escrever letra por letra, escolhendo as letras dentro de uma caixa, colocando em outra, ordenando elas de forma que o livro ficasse pronto, né? Muito louco isso, gente. Imagina errar uma letra. Nossa, verdade. Eu usava corretivo, não é fácil. Corretivo. E esse livro é de 1864, cara. É muito antigo, assim. Em todo momento, assim, quando eu tava lendo o livro, eu falava, cara, mas de onde que ele imaginou isso, como ele foi? No começo do livro, do Viagem ao Centro da Terra, depois que ele descobre tudo, o pergaminho, um monte de coisa que a gente provavelmente vai falar mais pra frente, aí ele começa a aventura dele saindo de casa até chegar ao local onde ele vai fazer a viagem propriamente dita ao centro da Terra. E é muito longe, sabe? Tipo, se for hoje, é só você ir pro aeroporto e pegar um avião, mas ele ele gasta meio livro até chegar na cratera, né? Ele gasta meio livro mesmo. Que a gente imagina, né, que Viagem ao Centro da Terra, no primeiro capítulo ele já sai pra aventura, igual o Hobbit, né? Ele já sai pra aventura e já tá a caminho do centro da Terra. Ele tá a caminho, mas acontece muita coisa antes. Quando o Tan falou pra gente que ele tava no meio do livro e finalmente eles estavam entrando rumo ao centro da Terra, eu falei, caramba, até o meio do livro eles não entraram ainda, e é isso mesmo. Mas a aventura faz parte, né? A aventura já é desde o primeiro capítulo, quando a descoberta começa a acontecer. Lembra que o Júlio Verne, ele era advogado, né? E como um bom advogado, ele gosta de encher uma linguiça. Isso é verdade, ele quer contextualizar bastante. O que eu fiquei impressionado é a quantidade de informações técnicas. Isso. Sim, no contexto aí geológicas. E você fala, cara, um cara que escreveu 100 livros na vida, ele vai assim, né, no automático. Wikipédia, cara, sem Google, Ele só tinha a biblioteca, pra pesquisar as informações dele. E uma coisa que eu gostei bastante também de começar a ler o livro, que já me prendeu logo de cara, inclusive eu levei o livro a gente tava no hotel, eu levei pro café da manhã e eu tava comendo salsicha e derrubei a salsicha na página do livro.
livro, porque eu tava assim tão envolvida com o livro, porque o livro foi escrito pelo olhar do Axel, que é o sobrinho dele. Então assim, o Axel, por mais que ele seja inteligente, ele admira muito o tio, ele acompanha tudo, gosta dessa questão de mineralogia e tal, mas ele é tão, assim, ignorante, tão humano quanto a gente, né? Então assim, por mais que às vezes a gente fala, o livro tem muitos termos técnicos, tem muitas palavras difíceis e tal, mas ele foi escrito pelo olhar do Axel, então a gente consegue se ver, né, através disso. Mas o Axel estudava mineralogia também, né? Sim, ele sabia mais que a gente, né? Só que ele explicava as coisas pra gente entender também, ele trazia a gente pra perto, né? Pra fazer mais parte da aventura mesmo, como um leigo que está acompanhando tudo que tá acontecendo, né? Não que ele fosse o leigo, mas ele se aproximava da gente, pegando a gente pela mão e explicando cada detalhe da aventura. Só pra contextualizar, então, o Julius Gabriel Verne nasceu na França, em Nantes. Rules, não? Rules? Ah, não, é francês, né? Julius, E a viagem ao centro da Terra é Voyage ao centro da Terra. Olha que bonito. Isso aí fica por sua conta. É verdade. Ele nasceu em Nantes, em 8 de fevereiro de 1828, então pra eu não errar o século dessa vez, ele é do século XIX. E veio falecer em 24 de março de 1905, já no século XX, e viveu aí 77 anos. Como a Carol falou, ele se formou e trabalhou como advogado. Apesar de escrever 100 livros, não era sua profissão principal. Caramba, hein? Saber que o cara tinha paixão pela escrita, né, e não vivia disso por ser um advogado é algo bem impressionante, porque ele já devia ler muito sendo advogado, e mesmo assim ele tinha informação sobre muitas ciências aí pra poder escrever as ficções científicas da sua época. Claramente era a paixão dele, essa nerdice toda aí, né? E algumas coisas que ele citou em suas obras nem existiam na época ainda, eram predições, né? Então, com muita coisa do avanço científico, como a utilização de submarinos que não existiam na época, que tem nos 20 mil léguas submarinas, máquinas voadoras, viagem à Lua, muito, muito tempo antes, mais de 100 anos antes do homem pisar a Lua, ele já predisse isso em suas obras, então era um cara que conseguia enxergar para onde a tecnologia estava caminhando e trazer isso para os seus livros, isso foi muito impressionante. Eu me pergunto o quanto da literatura, as invenções literárias dele não influenciaram na criação da ciência, né? É verdade. E outra coisa, assim, que ele imaginava coisas que não existiam. Então ele imaginou de certa forma. E lendo Viagem ao Centro da Terra, eu falei, cara, isso é impossível de existir. Mas vai que é assim. Porque a gente não foi lá, a gente não sabe como que não, a gente não foi, mas a gente tem aparelhos que vão, né? Na época não existiam as sondas, os aparelhos. Mas assim, o Axel fica o tempo todo duvidando dele, das teorias dele, né? Sim, não, o isso tempo daqui todo. é quente, a gente vai morrer cozido lá dentro. Então, mas essa foi a primeira coisa que eu questionei, cara. É só ciência, e ciência, se ela não é demonstrada, é só teórica. Cara. Porque assim, a gente tava lendo o livro, né? Aí o meu filho mais velho falou assim, nossa, mamãe, você vai ler Viagem ao Centro da Terra, mas não tem lava dentro do centro da Terra? Como que o cara vai entrar no centro da Terra? Daí você fica, né? Como que o cara vai entrar? E ele desce por dentro de uma cratera de um vulcão. Nada mais óbvio, né, gente? Se as coisas saem do centro da Terra por um vulcão, esse é o caminho inverso óbvio pra você chegar lá. Isso é verdade. Isso é muito legal. Mas vamos lá pra história, então. A história se dá em Hamburgo, na Alemanha. Então aí mais uma coisa da mente criativa do Júlio Verne, né? Ele era uma pessoa que não se prendia só à sua realidade, ele queria explorar outra. Então desde o começo da aventura já começa em outro país que não o dele, dentro da realidade de outro país diferente da dele. E quem era Otto Lidenbrock? Otto Lidenbrock era um professor alemão, um professor de geologia e de outras ciências dessa área. Isso. Super respeitado, super conceituado. Sim, super doido. Sim. Que fazia parte de todos os clubes científicos do mundo, né? Sim. Até o Axel, descrevendo ele, fala que ele era teimoso e que ele era bravo ele era que ele era rígido, persistente, que ele era muito rígido. E ele não tinha senso de humor, era muito sério e levava muito a sério as coisas que ele estudava. Sim, né? mas que de certa forma o Axel tinha prazer na companhia dele, porque ele era muito inteligente, né? Mas ao mesmo tempo, o Axel, ele se cansava daquela rotina. Tanto tem uma hora que ele até fala, putz, se ele não comer, ninguém vai comer, então deixa eu comer logo aqui
aqui, porque ele já me garantiu. Porque eu conheço o homem, eu sei que ele não bate bem das ideias. Se ele implicar comigo, eu não vou... Então, eu achei isso muito bacana. E, ao mesmo tempo, também, a empregada da casa, a Marta, não sei, ela sabe que ele é muito sistemático. Então, a gente vai conhecendo o professor, vai conhecendo a personalidade dele através do que as pessoas vão dizendo, né? Sim. O primeiro capítulo é muito interessante, que se você olhar o que acontece no primeiro capítulo, basicamente caberia em 2 parágrafos. Mas ele conta de um jeito tão criativo sobre a personalidade de todo mundo que está envolvido, e vai contando histórias, e vai dando o background que todo o livro vai precisar daqui pra diante, que fica um capítulo muito interessante, mas que no fim você vê que não aconteceu nada. Então, mas sabe o que eu acho legal? Porque o primeiro capítulo é tão bem narrado, os 2 primeiros, na verdade, o primeiro e o segundo, tão bem narrado, que daí qualquer atitude mais pra frente que o Otto Lindenbrock fosse ter, ou o Axel fosse ter, já era esperado, porque aquilo era inerente da personalidade deles. Já foi construído, né? O personagem, né? No RPG é a ficha do personagem, né? A ficha do personagem foi dada nos primeiros capítulos. Não, e é interessante que o Axel fala assim, né? Que o tio, ele era super respeitado e tal, tanto que ele não tinha uma casa tão simples, né? Ele não era rico, mas também não era pobre. Então, ele tinha, assim, o seu certo prestígio já. Ele já era conhecido, né? Como professor de geologia. E a gente tá falando aqui da ficha dos personagens, é bom a gente apresentar aqui também já os personagens. Os personagens principais são o professor, o Otto Lidenbrock, e o Axel, ele é sobrinho do Otto. Em algum momento no livro... Ele, né? Isso, então, em algum momento do livro, eu não lembro se chegou a contar mais alguma coisa, mas o Axel fala que ele não tem pais, né? E aí ele mora junto com o tio. Ele é... Putz, esqueci o nome. Órfão. Isso. E na casa mora o tio, o sobrinho e a empregada, a Marta. E aí, um pouco mais pra frente, ele vai falar da Grauben. Isso é uma crítica que eu tenho, assim, gente, pessoal, com relação ao livro. Pra mim, eu achei que a Grauben, ela foi muito mal apresentada. Foi muito confuso como que ela apareceu no livro, gente, sabe? 1800 e pouco. Você quer que tenha a valorização da mulher? Tanto que, hoje, no filme, tem uma menina no meio da história, né? Pelo que eu vi no cartaz. Nossa, nada a ver o filme, né, mano? Eu não assisti o filme, mas a necessidade hoje é que tenha um olhar feminino de todas as histórias e tal. Isso é bem interessante, mas na época, cara, foram 3 homens e as 2 mulheres são totalmente coadjuvantes. Não, mas o que eu achei confuso... A função dela é ser o crush do Axel. Isso! Mas assim, pra mim, eu não entendi qual que era o relacionamento dele com ela, sabe? Ela é filha do Lidenbrock? Ela é afilhada. A afilhada do Lidenbrock, e aí ele namora ela escondida, eles estão meio que noivos. E é legal que quando ele fala que, eu gosto dela, meio que sem querer, tentando dar um exemplo de um jeito de solucionar o pergaminho que eles acharam lá. E ele descobre, então você gosta dela? Tá bom, vamos seguir aqui no pergaminho. Então, não dá nem bola, né? Aí não faz muito sentido isso, sabe? Gente, tem que saber a época em que isso foi escrito. Não, isso é verdade. E tem que saber que não foi escrito pela Jane Austen, né? Senão seria Não, porque senão era a Grauben que teria ido ao centro da Terra. Exatamente, sozinha. Sozinha, é verdade. Sem ajuda de ninguém. Ia encontrar o Mr. Darcy lá, né? Ricaço. E aí o Mr. Darcy ia comprar o vulcão pra ela. Olha que maldade aí. Mas muito bem, ele está lá, o professor chega todo animado pra mostrar um livro que ele tinha adquirido, e era um livro original, manuscrito e tal, e que tinha muito valor. Lá, não era? Gente, eu demorei tanto pra falar, pra mim parecia o nome de uma múmia, sabe? Anaxunamun, assim, sabe? Arne Saknussemm. Gente, tem umas palavras bem difíceis no livro, né? Nome. É alemão. A própria Grauben. Pode ser João. Não, mas tem poucos nomes, isso não é problema. O problema é quando ele começa a descrever as pedras e os rochedos e os materiais. Aí gente, a gente vai passando, né? Tipo, quando tá lendo a Bíblia na parte da divisão das tribos. Passou rapidinho, dos côvados do tabernáculo, né? Eu sei bem como que é. E deste livro histórico, não sei de quantos anos, que estava guardado lá, que era a versão original, não era nem tradução, nem ele nada. Deve ter comprado num sebo, foi pra casa. Tava todo feliz. Aí ele abre o livro e no meio do livro tinha um manuscrito. Um pergaminho roladinho. Todo amarelado, sujo, fedido, com letras rúnicas. O fedido não estava descrito. Mas livro antigo. Mas é interessante como essas coisas surgem assim, do inesperado, né? Dentro de uma rotina comum surge o inesperado que transforma a vida das pessoas, né? E é interessante que hoje a gente vendo alguns
filmes que lembra isso, sabe? Tipo, a Lenda do Tesouro Perdido e todos os Indiana Jones, você vê que parece que bebeu um pouco da fonte do Júlio Verne, né? A gente leu o capítulo 1 e o 2 junto com as crianças e o Dé ficava, nossa, mamãe, igual o Indiana Jones, igual o Indiana Jones. Jumanji também tem isso, né? Você encontra o jogo lá e tal, e aquilo vai te levar pra aventura. Todos esses filmes aí, né? Mais antigos. Então o tio, né, o Otto Lindenbrock, fica maluco pra tentar desvendar o que é aquele escrito rúnico, né? Rúnico, e são as mesmas runas do Senhor dos Anéis, isso é muito louco. Isso é louco, gente. E como que a mitologia nórdica. Não, eu sei, mas como que o professor Otto bateu o olho naquilo e falou, isso é mitologia nórdica? Porque ele já tinha lido o Senhor dos Anéis, vamos traduzir, sabe? Quem leu quem aí, né? Não, é louco, o Júlio Verne é muito anterior ao Tolkien. E aí é interessante que aí ele fica batendo na cabeça, né? Ele vai tentar desvendar o mistério e tal, e tentar... E ele sai, e levanta, e vai, e pega outro livro, e vai embora e tal. E o Axel fica assim, só rodeando, né? Aí tem uma hora que ele sai da casa. Ele sai da casa pra tentar ir na biblioteca, pegar outro livro pra tentar desvendar o mistério do pergaminho. E aí, nessa hora, o Axel, acho que tava de ponta cabeça, sei lá o quê. Eu nem entendi direito essa parte. E ele conseguiu desvendar a frase, né? Ele mata, cara. Ele mata o código, né? Pra desvendar a frase. Cara, a hora que ele não mata... explica pro leitor, demora um tempão pra explicar, e ele só fala, cara, eu não posso contar isso pro professor, eu não posso contar. Senão ele vai querer ir atrás desse negócio. Ele vai querer ir, e eu tô ferrado, e eu vou ter que ir junto, e eu não quero ir. E aí é engraçado que a gente não sabe o que é, e nem o Lindenbrock sabe o que é. E aí o Lindenbrock fica um tempão, o dia inteiro. Passa a madrugada toda. A madrugada tentando ver. E ele fala pro Axel assim, Axel, enquanto eu não desvendar isso aqui, a gente não vai comer. Exatamente. E o Axel, cara, sacana, ele já sabia o que era. E eles ficam o dia inteiro. Aí eu fico só na agonia. E ele fica, imagina ele sentado na poltrona, balançando as perninhas. E o tio lá, desesperado, tentando descobrir o que era. E aí ele fala, tá bom, vai, vou falar, eu sei o que é. Bom, aí eles descobrem que tem um pergaminho, que o tal do Saknussen lá tinha viajado ao centro da Terra, e no pergaminho tinha explicado onde era a entrada pro centro da Terra, que era um lugar mó longe, e aí tinha várias crateras, e era a cratera aonde a sombra batia a sombra de julho, eu não lembro. Final de junho. Tinha a época certa do ano que a sombra de não sei o que ia indicar qual que era a entrada certa. Cara, e isso tem muito igualzinho Indiana Jones e a busca da Arca Perdida lá. Muito. É tudo ser nova, né? E então. Cara, isso aí tem a ver com a entrada dos anões na montanha do Hobbit. Ah, isso também. É verdade também. Sim. Pois, a descrição do professor Lidenbrock, pra mim, é igualzinha à descrição do professor lá em Nárnia, do Sobrinho do Mago. Caramba! Tá tudo... Todas as influências do homem. Nossa, mas eu pensei a mesma coisa, Thiago. Nossa, eu li, eu falei, cara, é o mesmo cara. É o os cabelinhos bagunçados. Olha que louco. A gente vai lendo e vai falando, não, olha só, o cara não foi tão genial assim. O Júlio Verne juntou todas essas histórias numa só, né? Sacanagem. Ele veio antes. Aí, assim, eles descobrem que esse vulcão fica lá na Islândia. Na Islândia, por que não, né? Por que não, num continente congelado. E o mais legal de tudo é que eu fiz uma coisa de nerd. Eu fui lendo, comparando no Google Fotos as imagens do local. Eu também procurei isso, amor. Porque esse vulcão realmente existe na Islândia. Cara, vocês sabiam disso? É muito legal. Cara, mas com a quantidade de informação que o Verne coloca no livro, eu duvidaria que não existia mesmo, né? É muito detalhe pra ser tudo invenção. Ah, não. O resto é tudo invenção, né, gente? Depois que ele entra, não existe. Não, tudo bem, mas não, assim, mas antes, a geografia que ele descreve até a entrada é muito detalhada. A quantidade de pedras, vulcões, de rios, de tudo. Não, e não só isso, mas todo o trecho da caminhada, porque quando eu procurei no Google, eu vi que é muito longe, né, de Hamburgo até lá. E aí tem todo... Hamburgo fica no continente, Islândia é uma ilha. Então, mas todo trecho bem que ele distante, faz... inclusive, quase na Groenlândia. Todo trecho que ele faz, assim, do tipo, de pegar o trem e andar pelo trem, e aí parar na estação, aí esperar o outro, aí pegar uma outra embarcação, aí quando ele chega na beira pra pegar o navio pra ir pra ilha, essa parte eu acho bem confusa também. Tem uma hora que a gente dá uma abstraída, né? Você não fica tentando entender todos os detalhes que tá acontecendo. Você fala, não, daqui a pouco ele vai chegar, daqui a pouco ele vai chegar. Gente, é porque teve uma parte lá quando ele entra, eu não entendi nem direito que embarcação que era aquela, que ele ficou todo enjoado.
engraçado e tal. Porque daí tinha uma pressão muito grande, aí ele falava, não, vamos tentar de novo, porque ele tá passando mal e agora vamos tentar de novo. Daí eu fiquei, essa é a linguicinha. Eu não entendi nada essa parte. São aqueles episódios da série que coloca só pra dar 20 episódios, sabe? Ó, duas coisas desse começo que eu gostei bastante, queria falar. Uma é quando ele vai tentar falar com a Grauben, que eles descobriram, tentando fazer ela convencer o tio a ele não ir. E ela fala, não, você tem que ir. Você vai voltar um super-herói aí, e aí você vai estar apto a casar comigo. Aí ele, que droga, né? E a segunda é o tio fazendo os ensaios pra ele perder o medo de altura. Foi muito engraçado. Então, né? E ele não perdeu, né? Não, ele melhorou bem, né? Que ele sobe numa capela lá, e várias vezes no dia, passa um... Isso é muito louco aquela parte. É o tempo da preparação do super-herói também, né? Ele precisa, assim, descobrir seus poderes, lutar contra seus medos, né? Pra poder encarar a jornada. Mas é interessante que quando eles estavam na embarcação, já no mar, pra poder chegar lá na Islândia, o Axel fala que o tio passou mal o tempo todo. Mas mesmo assim, ele estava ansioso e ele estava mirando no alvo final, que era chegar lá na entrada da cratera. E aí, quando eles desembarcam na Islândia, você acha, tipo, que eles logo já vão chegar na cratera. Aí não, ainda anda mais um monte. Aí vai numa casa de um, vai na casa do outro. Cara, tem uma casa que eles entram que tem 19 crianças na casa, cara. Aí eles E é um quarto só, né? Meu, é um quarto só, tem 19 crianças. Aí eles, na hora da janta, e a hora que nós formos jantar, feliz é aquele que só tem 2 crianças no colo. Eu fiquei como assim, gente? É muito engraçado. Não, o texto tem vários alívios cômicos muito bons, cara. O livro todo. A hora que ele chega na Islândia, a gente vai conhecer o próximo personagem principal do livro, que daí ele se junta à galera e vai até o final, que é o Hans Bjelke. Nossa, não dá nem pra falar sobre o nome dele direito, mas é o Hans. E, cara, aí, de novo, a ficha técnica do personagem aí do RPG. Como que era o Hans? Tan? O Hans, ele era um caçador, entre aspas. Aí ele descobre que ele caçava umas penas pra fazer, acho que, travesseiros, pra fazer edredons. Só que a caça não era uma caça. Ele esperava o pássaro montar um ninho, aí ele pegava o ninho, aí o pássaro montava outro, ele ia lá, pegava outro. Era um caçador... E o pássaro construía com as próprias penas, né? Então, quando ele chegava no fim das penas, que eram umas penas mó ruins, aí ele não tirava mais porque a pena era ruim pro edredom. Então, esse era o grande caçador. Era um caçador que não se movia. Ele economizava todas as energias, então, pra qualquer coisa, ele fazia em velocidade mega lenta, assim. Alguém ia apertar a mão dele, era aquele cara que dava mão muito mole. Lento. E interessante que, assim, eu imaginei ele um cara muito grande, muito branco, quase vermelho, forte pra caramba e sem expressão nenhuma. Porque ele economizava tanta energia que ele não tinha nem rugas, né? Ele não sorria, não ficava triste, ele não falava. No máximo, ele dava uma resmungada, né? As respostas dele eram uma palavra só, né? Era. E é muito legal que ao longo da história eles passam vários aperreios, assim, várias horas de medo, coloca a vida em risco. E ele tá sempre na mesma serenidade. Então, e aí o Axel narrando... aqui, tudo bem? Ele falou, pelo amor de Deus, fala o Axel narrando, e aí acontecia isso, aquilo e tal. O tio todo preocupado e papapá. E o Hans lá. Pleno. Cara, muito bom esse personagem também. Não sei se é possível alguém ser assim, mas... Mas tipo... toda a participação dele era bem cirúrgica, assim, né? Ele chegava, resolvia a situação e continuava como se nada tivesse acontecido. Muito paradão. Mas graças a ele, eles ficaram vivos, né? Porque teve várias situações em que o Axel quase morreu e foi ele que foi e salvou ele. Vários, até no final do livro foi o Hans que salvou todo mundo. Será que eles ficaram vivos, gente? Calma, não. Não. Mas é o Axel que escreveu o livro? Às vezes encontraram o diário dele. É verdade. Notas do editor. A partir deste ponto, não temos tipo mais informações. É tipo o diário de Anne Frank, né? O diário de Anne Frank é assim. Outro spoiler. Dois spoilers. Queria só mencionar um negócio interessante do Hans, que ele combina que ele vai receber o salário dele por semana. Aí, gente, no sábado às 6, né? Não lembro se era esse horário. Era. E aí, tipo, eles estão na viagem, assim, eles perderam noção de dia e noite, perderam noção de dia da semana, perderam tudo. Mas todo sábado às 6 ele fala, me paga. Cara, era uma coisa muito absurda. No meio da viagem, né? No meio da jornada. Não, e quando às vezes... estão com a morte certa e ele... Então, agora é sábado às 6, tá na hora de você me pagar. Viu, mas você falou que perderam a noção de tempo. De alguma forma, eles mantiveram essa noção de tempo, né? Eles contavam isso de maneira que eles sabiam exatamente que dia que estava. Tanto que o diário do Axel era bem preciso quanto aos dias, às horas, tudo que acontecia, baseado no fuso horário de onde eles saíram, obviamente, né?
Mas, ó, a gente não vai contar muito da aventura dentro do vulcão, que é onde acontece, que é a última metade do livro. Que, inclusive, eu fui orientada pelo Tan a não assistir o filme tosco que tem por aí, porque por mais que o filme não tenha nada a ver com o livro, mas dá um baita do spoiler do livro, né, Tan? Das coisas que são encontradas nesse caminho, nessa jornada, né? Sim, então se você chegou até aqui ouvindo nosso podcast e tá com vontade de ler o livro, não veja o filme. Vai estragar várias surpresas. Sim. Vai ter, assim, 80% do filme não tem no livro, mas esses 20% que tem estraga a graça da história. E sem dúvida nenhuma, depois que eles começam, de fato, entrar pelo vulcão e rumo ao centro da Terra, é nessa parte que o livro fica mais interessante e prende você de maneira que você quer ler o próximo capítulo mesmo. De qualquer jeito. Ele termina todo o capítulo com o que nas séries a gente chama de cliffhanger, né? Que também vem dos livros, obviamente, isso. Que é aquela necessidade de você ler pelo menos o primeiro parágrafo do próximo capítulo pra saber o que aconteceu, porque você termina agoniado, né? Gente, eu falo pra vocês, eu curti demais o livro. Teve uma vez que eu dormi, peguei no sono lendo ele, né? Dormi gostoso, coloquei o livro lá, dormi, o Paulinho tava lendo ainda. Daí depois eu acordei, o Paulinho tava dormindo, eu peguei a luz do celular, abri mais um pouquinho o livro, li mais um pouquinho. Aí eu olhei no relógio, era 3:30 da manhã, eu falei, não, gente, vai dormir, deixa, amanhã você lê. Porque é muito legal. E foi bem numa hora assim, tipo, que tava na escuridão e aconteceu um monte de coisa. E vocês já sabem do que eu tô falando. Aí eu, ai meu Deus, o que vai acontecer agora, sabe? Nessa parte que a Adri tá falando, que acontece um pequeno desespero, né? Foi a parte do livro que eu fiquei com a mão suada, sério mesmo. Consegui me prender de um jeito que eu falei, caramba, e agora, né? Já era. Aí você olha assim, não, tem muito livro pela frente ainda, não é o fim. Tem esperança, dá pra acontecer alguma coisa ainda e tal, né? Eu acho tão legal quando o livro faz isso com a gente, né? E ele te coloca lá dentro, né, Carol? Você vai se agoniando junto, você vai morrendo com os personagens junto, é muito louco. Agora deixa eu fazer uma pergunta, vê se só eu pensei isso, e se for, eu acho que eu viajei legal na maionese, mas quando eles começam a descrever o centro da Terra, eu lembrei, assim, um pouquinho do Além do Planeta Silencioso. Sim. Como eles descreviam a situação, entendeu? Um novo mundo, sim, com coisas que eles nunca viram. Eu não me lembrei, mas tem a ver, sim. Eu tive essa referência na hora, porque eu tive a mesma dificuldade de imaginar as coisas que não existem, né? A mesma dificuldade que eu tive ao ler o livro do C.S. Lewis, né? Porque são pelo menos coisas que eu nunca vi, né? Então o C.S. Lewis descrevia aquele novo universo de uma maneira que eu não conseguia imaginar direito, porque eu nunca tinha visto aquele tipo de coisa. E a mesma coisa acontece nas descrições do ambiente no caminho do centro da Terra. Pra mim foi bem difícil imaginar o que tinha lá no centro, porque eu imaginava que assim, que conforme eles iam descendo, ia funilando mais lá embaixo. Aí depois ele vai descrevendo, falando que vai abrindo, e que tem túneis e mais túneis e mais túneis, e cavernas. Aí a hora que chega lá embaixo o negócio é enorme, sabe? Enorme. Tem um espaço gigante que você anda. Então, mas e quando eles você passam, não tipo, sabe... meses dentro lá, sabe? É muito bizarro isso. Mas que pra mim não tive essa dificuldade. Pra mim não necessariamente a funila, porque é um mundo desconhecido até então. Então pode ter o que for. Tem espaço pra caramba no centro da Terra, né? Convenhamos. Então, mas na minha cabeça era tudo lava. O cenário que ele apresenta lá dentro é impressionante. Assim. É um negócio de uma mente criativa muito privilegiada. Muito legal, assim. É muito legal. Mas eu queria fazer um quadro com vocês aqui no programa do Literário. Coisas absurdas que tem no livro que não é pra existir e que é impossível de acontecer. Porque, gente, eu tava lendo. Tava lendo, aí tinha hora que eu parava e falava, cara, isso é impossível, isso não rola. Eu sei que é ficção, o cara tá imaginando e tal, mas assim, tudo ele descreveu, é tudo perfeitamente assim, possível de acontecer até a entrada deles. Sim, porque tudo antes disso são universos conhecidos por todos, certo? Então, mas aí tem uma hora que eles estão dentro da caverna, descendo, e é interessante que eles estão descendo, eles estão levando comida, estão levando equipamento, estão levando instrumentos. Aí o Axel fala assim, aí agora chegou a nossa hora do jantar e do descanso. Aí eu fico imaginando que eles estão fazendo rapel, sabe? Como que eles vão dormir e comer e jantar e montar uma cabana? Não estão fazendo rapel. Não é rapel. Então, não, aí depois que ele fala. Aí eles estão andando. Eles estão indo mais pro lado do que pra baixo. Tanto que eles ficam bravos, porque eles fazem as contas lá dos catetos da hipotenusa e fala, cara, a gente vai ter que andar muito nessa inclinação e tipo, vai ter que andar 100 anos se ficar nessa inclinação pra chegar no centro da Terra. E, tipo, depois de um monte de coisa que aconteceu, eles falam, agora a gente só tem comida e água pra mais 4 meses. 6 meses.
Cara, estão em quantos carregando as coisas? Eu fiquei imaginando que teria que ter vários animais pra levar todo esse alimento. Um caminhão pipa aqui com eles, né? Não, e a comida deles, ele fala, aí nós comemos carne, biscoito e tomamos um chá. E tipo, era depois de 3 meses que ele tava lá dentro. Como que ainda sobrou um chá, carne, biscoito? Quem já fez um dia de caminhada no meio do mato sabe quanto pesa carregar comida, né? Então, cara, é muito bizarro. Então, esse vai pro nosso quadro. E uma outra coisa que ele fala assim, e conforme a gente vai descendo, a temperatura vai subindo bem pouquinho, bem levinho. Cara, isso é muito bizarro, porque todo o granito vai segurar a temperatura do centro da lava. É isso que eles questionam até o final do livro. O Axel fica surpreso e o Lidenbrock fica falando, não, você que tá acreditando na teoria errada. Muito bizarro. Você que fica acreditando na ciência aí. Então, isso pra mim foi eu tava meio que nem o Axel, sabe? Eu falar, gente, não tem o menor sentido isso. Não, mas tem que ter o que a gente chama de suspensão de realidade, né, gente? Senão uma aventura como essa, eles iam chegar e iam descer 20 metros e iam perceber, não, tá muito quente, vamos voltar. Então, por isso que eu falei. Por isso que eu falei, entrou no quadro de coisas impossíveis, mas faz parte da ficção. Não sei se é impossível. É interessante porque, assim, eles não ignoram esse assunto. Eles colocam em xeque essa verdade. Exato. Isso é legal também. Inclusive, o livro todo, ele fala como se fosse tudo verdade. Porque no final, o Axel fala, e essa história foi traduzida para mais de 100 línguas que não sei o que tem. Para todas as línguas, né? E foi mesmo, para né? todas... Como o Paulinho colocou na introdução. Foi mais de 148 línguas, de acordo com o Unesco. Então, eu falei, será que tem tudo isso aí no centro da Terra, gente? Vou montar um hotelzinho lá e ficar rico. Saindo nessa onda da Dri, então quando o Hans ele coloca a pólvora lá que ele explode, teve um terremoto na Terra? Não olha dá pra só, saber, né? Provavelmente. Então. Verdade. Aí, as placas tectônicas se moveram por conta das pólvoras. Claro, mas não dá pra saber a intensidade desse terremoto, nem nada, mas pode ter acontecido sim, porque foi um estrondo gigantesco que aconteceu, né? Também não dá pra saber em que profundidades eles estavam, o quanto isso tem de reflexo na superfície e tudo mais, e a gente aqui pagando de geologista agora. Não, eles estavam bem fundo aquela hora da pólvora. Muito, muito fundo. Capaz de não ter sobrado nada pra superfície. Mas, gente, eu curti demais ler. Foi uma experiência muito legal, uma aventura gostosa que prende. Realmente, assim, a gente achava que seria legal de ler com as crianças. Eu li os 2 primeiros capítulos com o meu mais velho e a gente percebeu que, assim, ia ser um pouco difícil de prender a atenção deles, porque tem muitos detalhes técnicos. Às vezes meu também não ficou preso, não. Não rolou. Acho que tem que ser um pouco maior, acho que a partir de uns 12, 14. Eu acho que até mais de 14, viu? Depende, depende do 14 que você tem de referência. O que eu senti muito do Lucas é que ele se desinteressou pelo livro porque tinha muita palavra que ele não sabia o significado. Exato. E aí ele ficava meio perdido na história. Então, eu ficava tentando traduzir algumas palavras, mas eu falei, não, vai ser muito cansativo. Ele vai querer me acompanhar porque ele é persistente e ele gosta, mas não vai ser prazeroso pra ele, entendeu? Daí eu dispensei ele e falei, não, filho, depois a gente... Se a gente não tivesse dispensado, ele teria pedido pra ler todos os dias. Não, ele pediu no dia seguinte. Eu falei, não, filho, acho que não vai dar tempo da gente ler junto, porque se fosse explicar cada palavra difícil e tal. E eu li depois mais uns 4 capítulos com ele em Campo Grande, lembra? E aí eles ficavam, mamãe, mas ele ainda não entrou. Sabe? E uma outra coisa que eu achei difícil, e é isso pra mim que foi difícil, que eu até ignorei, gente, na boa, desculpa aí, tá, galera? Mas ele ficava falando, isso aqui equivale a tantos pés, a tantas toezas, Cara, eu não conseguia, eu não consegui medir também as coisas. Então, aí isso me atrapalha, eu gosto de ter essa noção espacial. Eu também gosto, mas aí você não decora, por que sabe? Eles a tradução não coloca lá no começo assim, fala, essa tradução nós convertemos tudo para o sistema métrico para ficar mais fácil de imaginar. No original são toezas e polegadas e não sei o que tem, E pés, né? Tantos pés, tantas toezas. Aí eu ia aceitar de boa, sabe? Mesmo que fosse quebrado, 2 metros e 27 centímetros, mas pelo menos eu teria uma noção do que era, né? E não... Isso me atrapalhou um pouquinho mesmo, tem razão. É muito bom, gente. Valeu a experiência de, em julho, lermos Júlio Verne. Foi muito bom. Valeu. Eu curti pra caramba. O Carol curtiu pra caramba, hein? Vou dizer, gente, foi complicado pra mim, assim. Carol, responda rápido. Júlio Verne ou a... Jane Austen. Jane Austen. Ai, gente, Jane Austen. Livro de menina ou livro de menino? Eu sou menina e eu gostei de ler Júlio Verne. Porque você gosta de livro de menino? Gostei. Não, é porque eu gosto de aventura, assim, essas coisas. Cara,
Cara, o final é muito legal. Dá uma raiva de gravar podcast sem spoiler, porque não dá pra contar o final. Porque é muito legal. E é legal quando o Axel descobre onde eles estão. Ele fala, meu Deus, como isso pode ser uma coisa boa? Aí o professor falou, porque essa é a única forma que dava pra ser. E eles até citam Deus, né, em algum momento. Duas vezes eles citam Deus. Tem uma cosmovisão em que Deus faz parte. Eles oram uma hora. Na hora do desespero, o Axel ora desesperadamente. Aí quando a coisa melhora, ele meio que reconhece que foi Deus que salvou ele. Deus é citado algumas vezes, eu reparei isso também. Muito interessante. Mas é isso, gente. Passamos por Júlio Verne, matamos a curiosidade. Ninguém tinha lido ainda, né, Júlio Verne? Eu tinha lido quando era adolescente, vi o filme, aí lendo de novo eu percebi que várias coisas que eu achava no livro tava no filme, na verdade. E várias coisas, principalmente a primeira metade, eu não lembrava absolutamente nada do que eu tinha lido. Eu até fui olhar pra ver se eu não tinha lido, tipo, aquelas versões adaptadas, sabe? E existe a versão adaptada pra crianças. Tem, mas não é. O livro que eu tinha lido era o texto na íntegra mesmo. Minha memória que não reteve mesmo. É que é mais descartável essa primeira parte, né? O que prende mesmo é a aventura da viagem, né? Lá dentro. Essa você já tinha lido, verdade. Mas você só tinha lido esse, né? Você não leu o outro livro dele ainda. Não, do Verne eu só li esse. Tá. Quero muito ler os 20 mil léguas submarina. Eu tenho muita curiosidade do Volta ao Mundo em 80 dias, cara. Muito mesmo assim. Esse aí viaja de balão, eu acho, não é? É de balão, é. Eu imaginava quando criança que o mínimo que você conseguia pra dar a volta ao mundo era em 80 dias. Mas eu fiquei com vontade de ler, viu, gente? Outras obras do Júlio Verne. Quem sabe a gente volta pra ele aqui daqui uns 2 anos no literário. Quem sabe. Quem sabe vem no Clube Ictus. Olha, tem potencial pra ir no novo, pá. Né? Olha isso! E temos novidades do Clube Ictus, né? Isso é verdade. Tem novidade muito legal, que eu me senti traído, porque eu fiquei sabendo pelo Instagram, ninguém me contou. Olha isso, Tan. Recebendo puxão de orelha ao vivo. As novidades boas são assim mesmo, a gente descobre sem querer. O que nós temos a partir do mês que vem no Clube Ictus? Na verdade, a partir desse mês já, né? Certo. O Clube Ictus, a gente sentiu a necessidade de avançar um pouco mais o terreno. Então, assim, há muito tempo que a gente já vem conversando, pesquisando e conversando com outras editoras e tudo, sobre a ideia de fazer um clube infantil, infanto-juvenil. E aí, eu e a Carol, depois de muito incentivo e desincentivo também, né, Carol? A gente resolveu arriscar. Então, a partir de agora, de agosto, 1º de agosto de 2019, não sei quando você está ouvindo esse podcast, já tem disponível no site do Ictus mais 4 planos de assinatura que vão atender dos 3 anos de idade até os 17 anos. Olha que legal! Isso, Brasil! Caramba! Meu, gente, Clubinho Ictus, olha que bonitinho! Eu tô orgulhosa de vocês, viu, gente? Tenho muitas indicações pra fazer pra vocês, que eu tenho uns livros bem legais aqui. Porque assim, não vão ser os mesmos livros que vêm no Clube Ictus regular, né? São livros para faixas etárias de acordo com o interesse de cada um. Isso, a gente vai ter 4 faixas etárias. O primeiro plano vai ser plano peixinho, ele é de 3 a 6 anos. É a idade indicada, tá, só pessoal? É bem importante a gente dizer isso, porque não é a gente que vai ditar a regra de que, você fez 7 anos, muda de plano. Porque cada criança, cada adolescente tem o seu ritmo de leitura, então a gente indica essa idade com base no estilo de livro que a gente vai colocar no kit, mas você fica à vontade para escolher qual você quer, o momento de mudar, se eu quero voltar para trás, não tem problema nenhum. Então o primeiro é o plano peixinho de 3 a 6 anos. Depois a gente vem com o plano tartaruga, que é de 7 a 10 anos. Depois vem o plano golfinho de 11 a 14. E vai encerrar o tubarão, plano tubarão, que vai ser dos 15 aos 17 anos. Olha que legal. Olha que legal. Caramba, gente, eu tô ansiosa já, viu? Também estamos. E eu quero mandar uma lista de livros pra vocês que eu já li com as crianças e que eu amo e que eu acho que vale a pena ter. Não, melhor kits. Não, André, senão a gente vai receber repetido. Mas é pra... porque é pra eles mandarem pras outras pessoas, porque eu gostei tanto que meus filhos leram. Aí a gente manda de outros planos pra vocês. Vocês têm crianças em outras idades agora. E depois a gente faz um literário com as crianças, olha aí que legal. Assim, tem uma coisa que é importante a gente falar. O primeiro kit vai ser entregue em outubro. E a gente tá lançando de propósito no mês das crianças pra incentivar os pais, os tios, os avós a trocarem o presente do Dia das Crianças por uma assinatura do Clubinho Ictus. E mais
mais do que isso ainda, a gente tá lançando os planos agora em agosto, mas num esquema meio de pré-venda. Então, se você assinar, isso significa você pagar o seu plano, a sua assinatura, agora em agosto, você vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade. Legal, cara. Só que você só vai receber o seu kit em outubro. Isso. Então, como você pagou em agosto, você não paga em setembro, você só vai continuar pagando a partir de outubro. Legal. E, gente, olha, fica a dica aí. A gente tem até um vídeo no YouTube falando sobre criar hábitos de leitura. Nós somos apaixonados por livros. Nossos filhos leem. Gente, é tão bonitinho. A gente tá em shopping, eles vêm uma livraria e... Gente, que dó, né? Que as livrarias estão acabando no shopping. Estão tudo fechando. E eles vão correndo, eles sentam lá. É engraçado, a gente tava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aí foi meus 2 filhos e meu sobrinho. Meu sobrinho foi correndo pra área de jogos de Xbox e tal, e os nossos filhos foram correndo pra área de infantil de livros. É muito Cada um pegou isso, um né? livro, Que coisa sentou no linda. puff e ficou lendo. E aí o meu sobrinho ficava, venha ver o jogo novo do Xbox que saiu e tal. E eles, não, a gente quer ler agora. Eu, ai, meu Deus, que delícia. Você sabe por que essas livrarias de shopping estão fechando, né? Quem é culpado? É o Ictus. É você. É você que vai na livraria, deixa seus filhos lerem de graça e depois compra na Amazon. Ah, eu nem compro na Amazon. Ele já leu lá, né? Já leu lá. Não, mas assim, a nossa ideia principal é justamente essa, é criar laços familiares. Pra quem ainda é pré-leitor, 3 a 6, ou tá começando a ler, a gente entende a importância de um pai, uma mãe, um avô, uma avó sentarem com as crianças e ler, e virar as páginas, e deixar eles pegarem o livro, e criar esse gosto pela imaginação, sabe? Hoje em dia tá cada vez mais distante essa realidade, as crianças com tablets, com celular desde muito cedo. Essa é a nossa ideia. Muito bom, gente, muito bom. A gente precisa anunciar qual o livro do próximo mês, que a gente vai ler agora em agosto. Qual? E assim, a gente tava decidindo qual era o livro quando chegou o Clube Ictus deste mês. Ah, meu, vocês matam a gente do coração, sério. E chegou mais um dos livros que estão entre os 100 livros que todo cristão deve ler. Sim, Tá vendo? A gente tá matando o projeto de vocês. Isso é verdade. Estamos soltando todos aí, que é mais um clássico lá do século XVI, da época da Reforma, John Foxe e o Livro dos Mártires. Cara, o Livro dos Mártires. Olha, nossa, quando eu fiquei sabendo da existência desse livro, eu falei, gente, eu preciso ler esse livro um dia, eu preciso. Pra saber como que foi a história por trás desses caras que aconteceu, que eles viraram mártir, o que eles fizeram, porque assim, tipo, eles foram odiados na época e o que aconteceu que eles eram odiados. E, enfim, eu tô ansiosa pra ler. A gente vai ver a biografia de várias pessoas num livro só, a gente curte muito biografia, então vai ser muito legal ler agora no mês de agosto o Livro dos Mártires, que veio no Clube Ictus agora de julho. E se você não recebe o Clube Ictus, não tem Viagem ao Centro da Terra e nem o Livro dos Mártires e quer ajudar a gente, você pode clicar no link que tem aqui no post e comprar direto na Amazon, que a gente ganha uma comissãozinha aí, tá bom? Então se você se interessou em todos os posts, na verdade, tem de todos os programas, desde o primeiro lá, você clica, vai direto pra Amazon e dá a comissãozinha pra gente de irmãos.com também, e você participa com a gente do nosso ministério. Beleza, gente? Tá certo? Vamos encarar os mártires? Beleza. Bora, vamos chorar um pouco em cima dos livros agora. Quero ver a gente concentrar num programa só tantas histórias. Cara, esse vai isso ser é o desafio. Esse aí não vai ter muito spoiler, né? Porque todo mundo morre, né? Isso é verdade. Clube Ictus me dá muitas emoções. Já passei raiva com a Jane Austen, já ri com o Júlio Verne, agora eu vou chorar com... Com o John Foxe. Tô brincando, Carol. E o Axel, ele é um órfão que mora junto com os tios. Oi. Eu tava pensando aqui, quando você não tem os pais, a gente chama órfão, mas como é que chama quando a gente não tem avós? Vórfãos. Nossa. Não? Não, é mudo mesmo. Ai, nossa, tanto céu. Gente, Tá que bom. piada de tio. O Paulinho não entendeu ainda. ela, você Agora ele entendeu. Nossa. chama quando você não tem avós, Carol. Mudo. Ah, Mudo. nossa, não. Ah, mano do céu. Segue. Segue. Vamos ver o que vai com esse negócio aí.